bem, gente? Meu nome é Cristiano Fernandes Plasto, vou ministrar a disciplina de Introdução à Informática, vai ter 40 horas no curso de técnico de tradução e intérprete de Libras, tá? Vou dar uma pincelada do que a gente vai ver no decorrer do curso. Vamos começar primeiro o que seria a informática, né? Nada mais do que uma ciência do tratamento racional das informações. Tudo hoje em dia de informações que a gente tem vem por advento da informática, né? Inclusive as redes sociais é um exemplo disso. E o que seria um computador, né? Não tem como falar de informática sem antes eu falar de computador, né? O computador é um elemento físico utilizado para o tratamento de dados e obtenção de informação, ou seja, é uma máquina, né, que ela obtém os dados, trata a informação para o usuário de uma forma que o usuário consiga entender, né? Eu diria que o computador hoje é o nosso cotidiano, porque a gente usa computador todos os dias. Um celular é um computador. Ele pega os dados, trata os dados, né? E joga informação para a gente. A partir do momento que você está no seu celular, que você acessa um aplicativo, o celular tem todos os componentes que o computador tem para tratar aqueles dados que tu está inserindo no aplicativo e trazer a informação que tu quer. A partir do momento que eu estou lá no Google e eu digito lá, procuro algum termo de pesquisa, por trás ali tem um computador tratando aquele dado para trazer informação para mim. Então, hoje em dia, tudo que a gente faz envolve informática, e dentro da informática tem um computador por trás que está fazendo todo esse processo, né? E aí o que seria os processamento de dados, né? É tudo aquilo que entra para o computador processar e trazer para a gente de uma forma que a gente consiga entender, né? Por exemplo, a gente está lá na tela do Facebook, aí tem login e senha. Então você coloca teus dados lá. Quando você clicar em enviar, vai ter um computador ali, geralmente é um servidor que está tratando aqueles dados para te autenticar, e aí ele traz a tua página, né, o perfil do Facebook para ti. No caso seria a saída, né? Da mesma forma que eu estou abrindo um Word, e aí eu vou digitando lá as palavras no teclado. Quem está processando aqui as teclas, as letras que eu estou digitando lá, é o computador, entendeu? E aí ele devolve no monitor, que seria a saída, as palavras que eu digitei. Porque o computador ele só entende 0 ou 1. A partir do momento que eu digito a letra A, isso gera um código em ASCII para o computador trata esse dado e processa esse dado e transforma em informação útil para a gente, que ele imprime na tela, que seria a saída, a letra A. Então, você não precisa entender como é que funciona por dentro de um computador, você não precisa saber de programação para tu ter um computador, porque o computador ele já faz isso para ti, então já facilita muito a vida. E aí tem os conceitos de hardware e software, né? Dentro do computador temos o hardware, que são as partes físicas, e o software, que são as partes que a gente só visualiza, né? Eu diria assim, no modo mais enxuto, que hardware é o que você pega e software é o que você não consegue ver. Um exemplo de hardware seria placa-mãe, memória, HD, né? E software seria um Microsoft Office, um Photoshop, um CorelDRAW. Então, basicamente é isso. Sem o hardware, o software não funciona, e sem o software, o hardware não funciona. Porque não adianta ter um computador com placa-mãe, com todos os componentes que um computador precisa ter, que seria fonte, placa-mãe, memória RAM, HD, processador, se eu não tenho um software para apresentar isso para o usuário, entendeu? E o software que existe seria o sistema operacional. O sistema operacional é um tipo de software. E dentro do sistema operacional a gente tem vários, né? A gente tem um Linux, que vocês estão vendo aí, que tá representado pelo Pinguim. A gente tem um Android, que é esse robozinho aí. A gente tem a Apple, né?
que tem um sistema iOS, tanto no celular como nos computadores, e a gente tem a Microsoft, né, que são os sistemas operacionais, que tanto o sistema operacional de computador e também a gente tem o sistema operacional dos celulares, né. No caso o Android, ele é só para celular, e no caso o Linux é para computador, mas os celulares da gente, todo o sistema Android, a base dele é Linux, tá? São coisas que são além do nosso intuito aqui no curso, tá? E o sistema computacional é um conjunto de dispositivos, né? Ou seja, ele tem que ter o hardware e o software para funcionar. Se não tiver nenhum nem outro, ele não funciona, certo? Se eu tiver um Office e não ter onde rodar, então não tem como o porquê existir o Office, né? Porque tem que ter uma máquina para rodar isso. Para ter uma máquina tem que ter o hardware, né? Que são os componentes básicos para o computador funcionar. E o que seria esse hardware, né? Em um computador ou qualquer outro dispositivo composto de circuito elétrico, o hardware é o conjunto dos componentes físicos internos e dos periféricos externos. Ou seja, o teclado, o mouse, a impressora já é um hardware externo, né? Já a placa-mãe já é um hardware interno, a memória, o HD, são hardwares que você não fica vendo fora do computador, eles ficam dentro do computador, tá? E quando eu falo computador, eu estou falando de notebook, eu estou falando de computador de mesa, eu estou falando do próprio celular, porque o celular tem isso, o celular tem HD, ele tem memória, ele tem processador, certo? Só que ele cabe na palma da tua mão, né? Então, a gente fala de hardware, mas a gente também tem que falar de software, porque um casa com o outro, né? Dentro do celular a gente tem o quê? Tem um software básico que é o quê? Que é o sistema operacional, que eu falei. A gente tem um Android, né? E a gente tem o iOS. O iOS é para os iPhones, que todo mundo conhece, e o Android é para os demais celulares, né? E dentro desse software base tem os outros softwares que a gente vai baixando, que são aplicativos. Por exemplo, um Facebook é um aplicativo, o Instagram é um aplicativo, o Google Fotos é outro aplicativo. Então esses aplicativos eles são geridos por esse software básico que seria o sistema operacional, tá? Não precisa o usuário querer saber como funciona um celular por trás, porque tudo isso, um software trata isso, entendeu? Através do conceito de informática, né? Que é você introduzir os dados, fazer o processamento e ter a saída. Isso tudo o computador faz. E aí o sistema operacional, ele, além de ser um software básico, né? Ele é responsável pela interface. Então tudo que você vê no seu celular, quem está provendo aqui dali é o sistema operacional do celular. E a mesma coisa no computador. Quem está provendo aquela saída, aquele visual no monitor, é o sistema operacional, né? E dentro do software a gente tem compiladores e interpretadores, tá? Que são software que traduzem e interpretam os programas. Igual eu disse, quando você digita uma letra no teclado, ali por trás tem os compiladores e interpretadores que o computador tem, que ele vai traduzir e vai fazer o processamento dele e te entregar no monitor, que seria a saída, as letras que você digitou, tá? E dentro disso tem também a linguagem de programação, que todo software é feito numa linguagem específica, tá? Existem várias. E aí a gente tem o software versus os sistemas operacionais, tá? Ou seja, igual eu disse anteriormente, a gente tem os usuários, que somos nós, que a gente tem um computador ou um celular. Vou dar um exemplo de celular, que é mais simples, que todo mundo usa. E aí o usuário está lá, instala os aplicativos, né, no celular, ele usa os aplicativos no celular, o aplicativo é gerido pelo sistema operacional, o sistema operacional pega lá no hardware o que ele precisa. Ou seja, eu vou abrir o Google Fotos, o Google Fotos precisa de 1 GB de memória RAM e precisa ter um armazenamento X em HD. Então, isso ele passa informação para o sistema operacional e o sistema operacional vai lá no hardware e verifica quanto de memória é necessário para abrir aquele aplicativo. É mais ou menos assim que funciona, né? Um computador, tá? Aí o software, ele é um aplicativo responsável por auxiliar o usuário, né, nas suas tarefas. O usuário não precisa saber qual hardware tem no celular para ele poder funcionar o celular.
Ele só precisa usar o sistema, que o sistema que vai se preocupar na questão de hardware, quanto de memória tem, quanto de memória não tem, para abrir certos aplicativos, certo? Então, o usuário basicamente está ali só para usar, para colocar os dados e o processamento fica todo por parte do computador, né? A gente pode também chamar sistema operacional de SO, tá? E deixa eu só voltar um pouco aqui. A gente pode chamar de SO, que é um conjunto de programa que gere outros programas, certo? Basicamente, o sistema operacional é isso. E aí vem aqui as principais funções de um sistema operacional, né? Gerenciamento de processo. Igual diz, quais processos são esses? Quando eu abro um programa, esse programa fica em memória RAM. Quem vai dizer quanto de memória esse programa vai utilizar é o sistema operacional, tá? Então, ele que vai gerir esse processo. E aí, a gente tem o gerenciamento de memória, que é a mesma coisa. Quando eu abro um programa, quando eu estou fazendo alguma atividade, quem gerencia a memória para mim é o sistema operacional. Eu não preciso dizer, eu tenho 4 GB de RAM, então para mim abrir um Photoshop eu vou separar aqui manualmente 1 GB para ele. Não, quem faz isso é o sistema operacional. E a gente tem um sistema de arquivo, tá? Que seria a memória principal do computador, que era volátil. Que seria volátil? Quando eu desligo o computador, ele também desliga, né? E aqui está um vídeo que eu peguei da internet para mostrar para vocês, um vídeo básico de como funciona um computador a partir do momento que a gente liga, né? Então aqui vai aparecer uns bonequinhos para ligar. Foi uma animação que eu achei na internet. Então ele liga lá o cabo na fonte, né? Aí vai outro e liga o computador. Aí a fonte começa a irradiar calor. E aí tem as ventoinhas que ficam ligando, né? Tem que ter. E aqui tá a BIOS, né? O que seria a BIOS? É o primeiro programa acessado pelo computador. Que o BIOS é um chip que tem um programa embarcado que vai testar todos os componentes do computador, né? A partir do que eu ligo o computador, o BIOS é ativado. E aí a BIOS vai ver se o computador tem memória, né? Se tem memória acoplada, se tem teclado e mouse conectado, se tem monitor, certo? Aí ele testa o CPU, a memória RAM, o vídeo, tá? Aí ele vai checar a ordem de boot, ou seja, se tiver mais um sistema operacional, ele vai listar lá, tá? E aí ele vai checar os drives, e depois que ele faz toda essa checagem, aí é que começa a iniciar o sistema operacional, certo? Então, quando você inicia um computador, já tem um programa que faz todos esses testes, porque, igual eu disse, não adianta, não tem como o computador funcionar sem o hardware, e não tem como o hardware funcionar sem o software, tá? A partir do momento que eu ligo o computador e não tem memória, a BIOS, ela não inicia o sistema operacional, porque não tem como iniciar um sistema operacional sem memória, e ele começa a avisar, né? Ele apita. Então você sabe que tem algum problema, né? Da mesma forma, se eu não tiver um HD e iniciar o computador, a BIOS não vai deixar eu seguir em frente. Por quê? Porque não tem HD. Então, assim, antes de ligar o computador, tem todo um processo que funciona por trás. E a BIOS seria um programa básico antes de iniciar o sistema operacional. E aí, quais são os sistemas operacionais que a gente tem atualmente, né? É o Windows, é Linux, é macOS, é o iOS, é o Android. O Windows Phone foi um projeto da Microsoft, mas não perdurou, certo? Não existe mais. E aí a gente tem um Windows que a maioria do pessoal usa, né? É um sistema pago, tá? E muitos programas, por exemplo, o Office, você tem que pagar para ter. E o Linux é um sistema livre, né? Um projeto que nasceu ali para a década de 80, por aí, e se expandiu na década de 90, né? É um sistema livre que pode ser instalado gratuitamente, tá? Usado por todo mundo, e você pode adicionar códigos fontes para
para personalizar o seu sistema operacional, coisa que no Windows você não tem como fazer. E a gente tem um macOS, que são os Macs, né, Macintosh, que são da Apple, que são os computadores da Apple, os notebooks da Apple, né? É um sistema também fechado, igual o Microsoft, só que no caso da Apple, eles que fazem o próprio hardware, certo? E o próprio sistema operacional. Já no Windows não, o Windows só faz o sistema operacional e as outras marcas fazem o hardware e acoplam no seu sistema operacional. iOS é o sistema do celular do iPhone, né? Que é da Apple também, tá? E o Android seria o Android, que foi um sistema operacional criado pela Google em parceria com todas as empresas de telefonia do mundo, tá? E no caso do Android é gratuito e o iOS é pago também, né? No caso do iOS, você não paga pelo sistema, você paga por alguns aplicativos que você instala no sistema, tá? E no mais, gente, é basicamente isso que a gente vai ver. A gente vai ver sistema operacional, a gente vai ver a questão também dos aplicativos que a gente vai usar no dia a dia, que é o Word, né? Que principalmente a gente vai usar o Excel, a gente fazer planilhas para a gente avaliar o aluno. E a gente vai ver aplicativos que possam auxiliar você no dia a dia do trabalho de vocês em Libras, né? E usar a informática da melhor forma possível para auxiliar vocês no dia a dia, né? E também para facilitar a vida de vocês, porque sem informática hoje tudo é mais difícil, né? Acho que ninguém consegue aqui fazer nada sem ter um celular hoje em dia, ou sem ter um computador. É muito difícil, né? Então, assim, a gente está cada vez mais dependente da informática, né? Eu digo que por isso que é bom a gente sempre conhecer o básico da informática para a gente poder entender o que está por trás disso, né? E é o que esse curso, o que essa disciplina tenta mostrar, tá? Então, a gente vai ver, né, na unidade 1, a gente vai ver o básico sobre sistemas operacionais, né? Vou mostrar para vocês o que é o hardware, vou mostrar os HDs, vou mostrar a memória, como é que funciona. Na unidade 2 a gente vai falar um pouco de Word, um pouco de Google Drive, tá? De computação na nuvem, que é o que a gente tem que sair um pouco da caixa, tá? Não ficar usando só Office, desktop. Hoje a gente pode usar o Google Drive, que é gratuito, que a gente consegue usar na nuvem, você consegue acessar em qualquer lugar, inclusive no seu celular, só ter internet, tá? Então a gente vai ver um pouco de Google Drive. Dentro do Google Drive tem as ferramentas Office que a gente vai ver durante o curso, tá? Que é o Office, é o PowerPoint, é o Excel. E assim, gente, como o curso é 40 horas, não dá pra a gente ver tudo, mas o básico a gente vai vendo por unidade, tá? E eu espero que vocês gostem da aula e gostem do curso, tá? Então a gente se vê aí durante as aulas.